mais precioso, comparável a esta igreja, pois nela só tem o que é belo, é tudo que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças à minha santa avó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida avó Rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Sua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas, é a presença do irmão Aldo nos concedendo da tua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor, gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo, minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Para se colocarem em pé, para que nós possamos pedir as bênçãos gloriosas do nosso Deus e Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, para que nesses momentos que queremos passar, sejamos vivificados e fortalecidos
por essa graça que vem do céu nos fortalecer. Oremos, irmãos. Santíssimo e eterno Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa e querida Vó Rosa e também do profeta Santo Irmão Alto, nós exaltamos, glorificamos e bendizemos a Ti, por ter nos dado a oportunidade gloriosa, honrosa de aqui estar, de engrandecer a Ti, de louvar e pedir as Tuas bênçãos para a nossa vida, para o nosso viver, para que nesses poucos momentos que queremos passar, poucos minutos, possamos ser ainda mais vivificados e estarmos escalando os degraus da santidade, com amor, com gratidão, com alegria, com felicidade em nosso coração, para que a cada dia, a cada momento, possamos ser mais firmes nesta fé, no compromisso de servir a Ti com alegria, com felicidade, sabendo que nós somos a Igreja de Cristo, a Igreja Apostólica, a Igreja da Santa Vó Rosa. Pedimos as Tuas orientações e instruções para que nós possamos fazer um trabalho que venha a engrandecer o Teu reino, engrandecer a pessoa do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Pedimos Tua orientação e inspiração para que tudo saia de acordo com a Tua santa e sábia vontade. Pedimos também aos nossos irmãos do coral para que as Tuas mensagens sirvam de alento, fé e esperança em uma década cada vez mais conturbada de tanto sofrimento e de tantos problemas que se acumulam gradativamente em torno da sociedade. E também que o nosso trabalho de púlpito seja um trabalho que venha a engrandecer o Teu reino e que esta mensagem, através desse boletim, possa realmente ser interpretada da melhor forma possível, a abrandar os nossos corações, a nos dar todo o lenitivo e espiritual necessários para que nós possamos fazer um trabalho que venha engrandecer o reino dos céus. Santa Vó Rosa, nós Te louvamos, Te engrandecemos por ter nos dado esta oportunidade. E receba no Teu trono de graça e esplendor o nosso louvor e a nossa glorificação, hoje e sempre. Amém. Cantemos o corinho de número 1, Igreja Forte. Todos podem se assentar. Na sequência, nós estaremos entoando alguns corinhos. E convido aos irmãos presentes para partilhar deste momento tão sublime. Cantar para o reino dos céus significa engrandecer o reino dos céus que está sobre a nossa vida, sobre esta igreja. Por isso, cantemos com muita alegria corinho de número 4. Nesta igreja existe uma só alma. Corinho de número 63, Povo Feliz. Somos um povo muito feliz, pois
108. Cremos em Maria Santíssima. Cremos em Maria Santíssima, em suas virtudes e poder, pois como santa da terra, ao Pai sempre soube obedecer, crendo em Jesus, o seu Filho, a ela amamos também, pois por ele se sacrificou e pelo céu muito lutou. Só quem assim crer no céu poderá viver. Na sequência, teremos a apresentação dos nossos irmãos do coral. Irá apresentar o hino Mães, Eternas Mães. Ó
Ainda ouviremos pelos nossos irmãos do coral as Mães Santas. Com júbilo e alegria, estendemos nossa homenagem e reconhecida gratidão à poderosa Santa Forrosa, que muito sofreu, que muito lutou para esta igreja formar, e nas mãos de Deus a entregou para do seu reino se tornar. Como filhos amados, igreja verdadeira dos céus, fomos assim consagrados, legítimos filhos de Nosso Espírito Consolador, aceita nosso louvor, sincero neste dia, junto à Virgem Maria, com todo o nosso amor. Estimados irmãos e irmãs, neste momento nós iremos passar para uma parte também muito importante para a obra de salvação. Naquilo que precisamos unidos lutar para a obra de salvação. Uma vez que nossa igreja depende da união, do esforço cooperativo de todos nós, para levarmos avante esta grande empreitada de salvação, de regeneração, e que precisa, obviamente, da colaboração por parte de todos nós. Prezados irmãos e irmãs, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Lembramos esta verdade para o bem de todos e recomendamos que se dediquem à prática de boas obras em favor da Igreja de Deus na terra. Pois tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras e do reino dos céus e do conhecimento de Deus e de seus santos, reconhecidos, se comprazem com o bom proceder de seus filhos e lhes concedem bênçãos incontáveis e a justa recompensa. Para exemplificar, relatamos o seguinte aos estimados irmãos e irmãs. No tempo dos santos apóstolos,
havia um centurião chamado Cornélio, que era comandante de tropas romanas. Muito temente a Deus, esse senhor era bondoso e fazia de maneira espontânea o bem aos necessitados, pois procurava ampará-los e ajudá-los a fim de aliviar seus sofrimentos. Doava também regularmente as suas ofertas no templo do Senhor. Em vista do bem que fazia, Deus o Pai enviou um anjo à casa desse senhor, a fim de ajudá-lo a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Também porque ele ouvira falar a respeito do Divino Mestre como Cristo enviado de Deus, e sentia muita vontade de conhecer a verdade. O anjo lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram em tua memória na presença de Deus, e para o teu bem e salvação, manda procurar a Simão Pedro, e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Esta realidade é uma verdade. Tudo está patente diante de Deus e de seus santos, pelo bem que fizerem, prezados irmãos e irmãs apostólicos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, lhe dará a recompensa. Façam o bem e sejam sempre prontos em ajudar a nossa igreja a cumprir a sua sagrada missão na terra, e Deus lhes enviará chuvas de bênçãos do Santo Consolador como recompensa. Recomendamos que tenham muito amor pela igreja e façam tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa, que tem proporcionado incontáveis benefícios a todo o povo apostólico, inclusive em favor deste país e do mundo em geral, visto que a semente do bem foi lançada para salvar e libertar. Contribuam para a nossa igreja com amor e desapego, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia e nos concedem toda a bênção, graça, proteção e amparo celestial para nosso viver. Enviamos o nosso abraço fraternal a todos. Tenham muita paz, saúde, prosperidade e toda a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência. Estimados irmãos e irmãs, há uma oportunidade grandiosa de lutar em benefício desta igreja, porque nós sabemos que estamos lutando em benefício de um bem maior, que é a grandeza do reino dos céus. É óbvio que quem está lutando com esta igreja, ao lado desta igreja, não está sozinho nesta caminhada. Tudo bem que nós fizemos, ele vem em nosso próprio benefício, porque nós sabemos que a igreja, ao nosso lado, está um bem maior, que é, obviamente, a nossa salvação, mas muito especialmente, irmãos, o que temos ainda a lutar em benefício desta igreja, sabendo que ela é um conjunto de atividades que eleva o ser humano para junto do Pai. E com grande graça, irmãos, sabemos que ao nosso lado está a Santa Avó Rosa para nos salvar, para nos guardar, para nos libertar, sabendo que esta igreja é uma fonte de luz que encaminha o ser humano para o reino dos céus. Nós temos um caminho iluminado para chegarmos ao reino dos céus. Este caminho, esta luz, que pode direcionar um monte de pessoas para o caminho do bem, da retidão, da salvação, da libertação dos maus costumes, do mundanismo e de tudo aquilo que está longe dos planos de Deus. Quando nós estamos com o Todo-Poderoso, nós sabemos, irmãos, o diferencial de vivermos única e exclusivamente para Deus. Se bem que é esta verdade que tem nos trago os benefícios de uma fé santificada e nos dá realmente a condição para que nós possamos saber o diferencial que nos interage conosco, irmãos, de mostrarmos esta verdade, a mesma verdade que nos estruturou para que nós pudéssemos estar aqui, a mesma verdade que nos deu a condição para chegarmos à eternidade com Cristo e com o Consolador,
nos dando todas as prerrogativas para que nós possamos saber que Jesus Cristo está vivo entre nós, operando entre nós, junto com o irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa. E por isso, irmãos, como diz a parte deste boletim, nada está longe aos olhos de Deus, ainda mais quando nós sabemos que esta igreja está no coração de Deus para libertar, para salvar, para dar a todos nós as condições reais para aperfeiçoamento. Tudo o que nós fizermos está patente aos olhos de Deus, porque estamos sendo estruturados para morar com Ele na sua eterna glória. Por isso, irmãos, que Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa vida, conhece aquilo que nós fizemos de bom e de bem para o próximo, porque a igreja tem santificado uma quantidade enorme de pessoas para o bem, para a salvação, e isto está aos olhos de Deus como um bem precioso que nós devemos levar avante, levar à frente, para que o mundo conheça que aqui é o templo do Consolador, que aqui é realmente, irmãos, a igreja que tem santificado um povo para os céus, que tem educado, estruturado, para que estas criaturas conheçam a real vontade de Deus e possa ter necessariamente a valorização como filhos leais. Por isso, irmãos, é tempo de lutar, é tempo de fazer o melhor por esta igreja, é tempo de reconhecer que esta igreja nasceu no coração de Deus para alinhar os nossos passos para o bem, para a justiça e para a integridade espiritual. Portanto, façam o bem e sejam sempre prontos em ajudar a nossa Santa Igreja a cumprir a sua sagrada missão na terra, e Deus lhes enviará chuvas de bênçãos do Santo Consolador como recompensa. Irmãos, a mesma maneira que Cornélio sempre fazia as suas doações, ajudava os menos favorecidos e também lutava para que, naquele tempo, a igreja não se esmorecesse, financeiramente dizendo, tivesse condições para prosseguir a sua caminhada. Isto ficou como um arquivo diante dos olhos de Deus. E no tempo certo, irmãos, há a recompensa, porque nós estamos lutando em benefício do bem, da justiça. E quando isso se faz, temos a certeza que Deus tem sempre visto as nossas lutas em benefício deste Evangelho. Tem visto as nossas labutas em busca de paz para este mundo tão controverso, tão necessitando desta paz, dessa tranquilidade espiritual. E nós aqui estamos, irmãos, sobre a grandeza do poder de Deus para levar aonde for preciso a palavra de fé, de caridade, de esperança e de alegria. Portanto, irmãos, vamos lutar. O tempo é hoje, e para que amanhã nós possamos ver que os nossos frutos, que as nossas labutas não ficam em vão. E a igreja vai lutando em busca de almas sedentas da graça de Deus. Estas são as palavras que eu tenho para lhes dizer com a inspiração do primaz, e eu irei fazer uma oração para que ele, juntamente com a Santa Avó, consagre as suas contribuições. Santo Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, da avó e do irmão Aldo, nós exaltamos e glorificamos a Ti por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui, de lutar em benefício desta obra, desta grande seara divina que tem ajuntado os mansos e humildes de coração para a vida e para a salvação. Abençoe a vida de todos os Teus filhos, onde ganham o seu sustento no seu ganha-pão diário. Que haja alegria, que haja progresso nos seus estudos, aqueles que executam as suas atividades, possam ser fortalecidos e possam também lutar em benefício desta igreja. Aqueles que estão desempregados, Santa Avó, os ajude para que possam encontrar uma porta de oportunidade e assim serem gratos e lutarem em benefício desta igreja.
Santa e querida avó, que essas contribuições sirvam para manter e suster a tua obra nesta terra e sejam consagrados e destinados para a obra de salvação e regeneração. E nós muito te louvamos, te engrandecemos, receba no teu trono de graça e esplendor o nosso contribuir e o nosso louvor e a nossa glorificação. Amém. Irmãos, eu vou aproveitar esses momentos porque eu tenho alguns revisos que são necessários para esta oportunidade. Transmissão de reuniões online. Avisamos mais uma vez que só devem fazer transmissões segundo as regras do procedimento específico, com qualidade de som e imagem. Salientamos que todos os operadores são voluntários, assinam termo de voluntariado e compromisso, e não recebem proventos da igreja para a realização desta atividade, mesmo sendo ajuda de custo para deslocamento de reuniões especiais. Todas as transmissões devem ser criteriosamente analisadas antes de serem disponibilizados para visualização futura nos canais da igreja, e, se necessário, serão feitos cortes e ajustes com relação aos irmãos fora da disciplina. Erros do coral, palavras incorretas ou mensagem inconsistente dos pastores, falha no equipamento, entre outros. Entre outros, serão feitos os ajustes necessários em relação aos irmãos fora da disciplina, erros e desafinação do coral, palavras incorretas ou mensagem inconsistente dos pastores, falha de equipamento, entre outros motivos, que deverão ser retirados do vídeo para disponibilização. No início da mensagem do pastor, colocar por alguns segundos no vídeo somente o nome dele, não colocar detalhes ou o local de sua residência. Rifas e loterias. Conforme nossa doutrina e disciplina, o apostólico não participa de rifas ou loterias. Também informamos que não é permitido fazer sorteios dentro de nossa igreja, seja no templo ou em seus anexos. Porte de armas. Não é permitido ao membro apostólico porte de armas de quaisquer espécies em nossas reuniões, exceção aos profissionais autorizados a porte e a posse. Porém, não recomendamos o porte em nossos templos e anexos. Construção, reforma e modificações. Informamos que novas construções e reformas somente poderão ser iniciadas após autorização por escrito do Conselho Deliberativo, mesmo que seja com materiais doados e mão de obra voluntária. Tal medida é necessária para que possamos atender às determinações dos órgãos competentes antes de iniciarmos qualquer atividade estrutural. Lembramos que a manutenção e conservação, sem alterações no ativo, podem e devem ser realizados para a conservação do nosso patrimônio. Todas as campanhas para este fim, quando autorizadas, são enviadas por escrito às nossas congregações, e os valores arrecadados devem ser registrados na ficha verde e no livro caixa da congregação, e depositados pelo pastor oficiante nas contas correntes da Igreja Apostólica, os quais ficarão sobre a responsabilidade da sede, que administra os recursos e faz os devidos pagamentos mediante orçamento e comprovantes fiscais. Teremos na sequência a apresentação dos nossos irmãos da orquestra, que vai apresentar o hino Vó Rosa, Santa Mãe. Vó
Ainda pelos nossos irmãos do coral, com o hino Eterna Alegria.
e assim nós queremos vos saudar. Estimados irmãos e irmãs, nós estaremos dentro de alguns dias realizando o sacramento do batismo. Momento em que nós precisamos falar alguma coisa referente a este sacramento. Sacramento este de grande importância, principalmente àqueles que irão se batizar. Eu irei ler a palavra deste boletim referente ao assunto. Batismo, ato de fé e justiça. Para esclarecimento desta verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus no seguinte trecho de São Mateus. Então veio Jesus da Galileia ter com São João Batista, junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João Batista opunha-se, dizendo assim: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca, e vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E depois disso, continuou Jesus a pregar o evangelho do reino dos céus, mostrando que Deus o enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E disse: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Na verdade, todos aqueles que querem realmente ser filhos de Deus, ou que queiram ter uma vida renovada, restaurada, dignificada, vêm para a luz, são batizados, vivem uma vida de idoneidade, vivem uma vida alinhada conforme a reta justiça do nosso Deus. E, obviamente, se batizam porque querem ter uma vida com integridade frente aos olhos de Deus. É por isso que, em nossa vida, e a igreja, ela vem aconselhando aqueles que querem ser batizados, que querem ser da igreja, e vivam de uma forma realmente a endireitar os seus caminhos, a renovar uma aliança com Cristo e com o Consolador através do batismo. Mas, obviamente, alguém pode indagar: por que então Jesus foi batizado? Porque ele precisava manter a justiça de Deus, e através dessa justiça, irmãos, abriu o leque para que nós hoje pudéssemos estar em equivalência a este evangelho. Porque se ele foi batizado mesmo sem ter pecados, ele deixou este grande legado para que a justiça de Deus fosse cumprida. E hoje nós temos certeza que
esta é a verdade que está descrita aqui. Muita gente não deixa do mundanismo e não quer o batismo, porque ama mais as obras das trevas do que a de Deus. E é por esse motivo tem medo que as suas obras sejam reprovadas. Dá-se, pois, o cumprimento da palavra da doutrina onde diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus e serão lançados no lago de fogo. Outros não aceitam o batismo no reino de Deus, dizendo ser batizados já em sua infância ou nas águas, mas cresceram sem saber discernir o pecado, e assim continuam. Ao invés de se santificarem e aproximarem de Deus vivo e dos céus, continuam nas trevas, aceitando enganos, costumes, vícios e mundanismo, reprovados por Deus, e tornaram-se indiferentes para com Deus, tanto que se acomodaram ou acomodam a vida devassa do mundo. Isto prova que ainda não nasceram do Espírito e nem das águas, continuam nas trevas. Como afirmamos e estamos pregando nesses dias, veio para esta igreja apostólica o reino dos céus. Veio Jesus e formou o Espírito Consolador, ou seja, a Santa Voz Rosa, a sua semelhança, conforme a sua doutrina que ensinamos, para que nos revelasse toda a verdade e a vontade do Pai. Portanto, nós estamos na era do Espírito Consolador e do Supremo Pastor Irmão Aldo, o último profeta de Deus. Pois bem, ele nos transmitiu a palavra do Pai, dizendo assim: eu só aceito o batismo feito nesta igreja apostólica, porque é realizado com santidade e muita consagração. E continuou ensinando a direção, o bispo Eurico e a missionária Odete, através da Santa Voz Rosa, dizendo-lhe que o Pai tomou esta decisão porque de muitos anos para cá, por não ter sido possível enviar antes o Consolador, não havia a verdadeira fé na terra. E disse ainda mais: eu quero que batizem todos os que se converterem e vierem para esta minha igreja, porque aí está a vontade soberana de nosso Deus e seu mandamento. Em verdade, irmãos, aqueles que se converterem a esta verdadeira fé, deixam dos maus costumes, dos maus pensamentos, das más atitudes, convertem-se a esta verdade e, através desta verdade, são alinhados conforme a justiça de Deus. Têm realmente uma vida alinhada conforme a vontade da Santa Voz Rosa, dando as prerrogativas precisas e necessárias para que tenham uma vida adornada de princípios de justiça, de lealdade, de consagração. Por isso que a Santa Voz Rosa, orientada por Jesus, disse ao bispo e à missionária Odete na época, para que todos aqueles que vierem para este caminho pudessem realmente ter a fé alinhada conforme a justiça de Deus, ou seja, aceitando o batismo nesta igreja, porque temos uma só doutrina, uma só mensagem, um só pastor, uma só lei que direciona, que ensina, que explica a verdade, e que através desta verdade pudéssemos realmente entender a verdade dos céus. É por isso, irmãos, que a nossa igreja ela é diferente. Nós temos uma disciplina que dignifica, que estrutura, que orienta, que nos dá realmente o respaldo dos céus. E através desse respaldo, irmãos, através do irmão Aldo, nos deu, fomos chamados para sermos filhos autênticos, verdadeiros, consagrados. Por isso que aqueles que irão se batizar precisam estar verdadeiramente convertidos a esta palavra. E através desta palavra, ter fé positiva de que está sendo como integrante do reino dos céus, onde há santidade, onde há compromisso, onde há verdadeiramente a paz do céu sobre a sua vida. Só ficam sem o batismo os que por motivo muito justo não puderem comparecer. Esses não pecam com isso, mas são justificados e salvos, por exemplo, os doentes, os muito idosos que não possam andar, e os que sejam impossibilitados de viajar por motivos do momento, ou por dificuldades do momento, os quais são justificados pela Santa Voz Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. As mães que possuem muitos filhos menores e
que não têm com quem deixá-los, também são justificados. Entretanto, os que não creem e por isso não o querem, cometem pecado. O próximo batismo nas águas será realizado no próximo dia 4 de maio, no tanque batismal, na sede da Igreja Apostólica em São Paulo, a fim de que sejam inteiramente conforme a vontade do Pai, com toda a santidade e consagração. Nosso Senhor Jesus instituiu, ou melhor, incluiu o batismo como mandamento de Deus no ensino de sua doutrina e determinou que fossem praticados no seu reino, dizendo assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que vos estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por conseguinte, foi Deus, por meio do seu Filho amado, quem disse esta verdade: quem crer e for batizado será salvo. Ele quer que todos os que creem e possam ser batizados, que o sejam nesta Igreja Apostólica. Aí está, irmãos, nós possamos analisar que aqueles que creem verdadeiramente, são convertidos a esta palavra, a esta mensagem, e for batizado, será salvo. Serão apenas justificados aqueles que, por um motivo muito justo, não podem se submeter a este tão importante sacramento. Como todos os irmãos sabem, já são conhecedores dessa doutrina, o batismo é uma convicção, uma declaração pública de sua fé, assumindo morrer para o mundo e viver uma nova vida, uma vida com Deus e seus santos. Uma vida voltada para a santidade, uma vida de integridade frente aos olhos de Deus, uma vida que esteja voltada a servir nesta igreja com alegria, com amor, com desprendimento e muito especialmente de uma fé alinhada à reta justiça. Por isso que batizar em nossa igreja, irmãos, é um ato de justiça, porque está mediante a justiça de Deus. Por conseguinte, ou melhor, os jovens de 12 anos para cima podem ser batizados, salvo nos casos em que precise esperar por algumas circunstâncias da vida. E uma vez batizados, serão considerados adultos no Espírito. Por isso, devem observar a disciplina da igreja e dar bom testemunho, como se fossem adultos. Por esta razão, os pais devem vigiar, pois são responsáveis por seus filhos, sabendo que, apesar de possuírem idade para o batismo, devem eles ser obedientes à nossa disciplina e doutrina, de modo que procedam bem em todo lugar e em casa também. Os jovens de 12 anos para cima, que já prestam serviços à igreja como coristas, por exemplo, devem ser batizados no primeiro batismo a ser realizado após o início de suas atividades. Continuando a narrativa do encontro com Nicodemos, quando o Senhor disse que era necessário nascer da água, o apóstolo São João dá outro testemunho de São João Batista, dizendo: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para as terras da Judeia. E estavam ali com eles, e São João Batista batizava. Ora, São João Batista batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Por conseguinte, para o batismo havia necessidade de muita água. Nota-se aí com muita clareza que o batismo era feito nas águas e por imersão. Aliás, houve a confirmação dessa verdade pela revelação de Jesus através da Santa Rosa, e orientou desde o início desta obra, porque foi ele, Jesus, que ensinou como realizarmos. Na verdade, irmãos, o batismo é o sepultamento do velho homem de pecados, de mundanismo, de costumes pecaminosos, para uma nova vida.
é realmente, irmãos, lavar literalmente para uma vida com Deus, na jurisprudência que Ele tem sobre a sua igreja, dando as prerrogativas para que a partir daquele momento serão esquecidos todo o mundanismo, todos os pecados, e a pessoa passa a ser considerado, logicamente, propriedade de Deus. Porque necessariamente nós que estamos, irmãos, somos propriedades de Deus. Porque somos criados segundo a sua imagem e semelhança. Viemos para esta terra, passamos alguns anos aqui, uns mais, outros menos, depende, logicamente, da questão estrutural das pessoas. Uns aí chegam alguns anos a mais, outros menos, mas nós devemos voltar para as nossas origens, devemos voltar para Jesus, para a Santa Vó Rosa, para o irmão Aldo. E o batismo, irmãos, é uma declaração pública de sua fé, declarando morrer para o mundo de pecados e viver para uma nova vida. Em resumo, o batismo nas águas é necessário e todos os que vêm para esta igreja devem ser batizados, por ser esta a vontade de nosso Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo. É um ato de fé e de justiça, é um sacramento de Deus que precisa ser praticado por todos os apostólicos que estão neste santo caminho e que ainda não foram. Entretanto, os que não puderem ser batizados por um motivo muito justo serão justificados. Venham cumprir esse sagrado compromisso em suas vidas e verão o quanto serão bem-sucedidos e bem-aventurados ao serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Consolador. Aqueles que ainda não foram batizados, aí uma oportunidade de se entregarem para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, com amor, com fé, com disposição de servir, com alegria, com comprometimento, irmãos. Porque hoje as pessoas muitas vezes não querem ter comprometimento com mais nada. Nós vemos, pelos que não têm a nossa fé, as pessoas estão deixando o comprometimento de lado. Mas nós que somos apostólicos, temos um comprometimento. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, pastor, mas eu vou deixar para outro batismo, deixar para o ano que vem, não estou com estrutura para se batizar no momento. Mas, irmãos, às vezes eu fico um pouco temeroso porque a nossa vida não está nas nossas mãos. Sabemos o dia de amanhã, sabemos se o mês que vem estaremos vivos. E, como logicamente, irmãos, quando nós notamos nessas palavras que o batismo ela é uma prerrogativa de santificação, muitas vezes as pessoas podem perguntar assim: ah, mas eu segui a orientação da igreja, só não me batizei. Mas por que não se batizar se você segue as normas da igreja? Por que você deixar de lado este compromisso em declarar publicamente a sua fé, ter esse comprometimento com Deus, com seus santos? Por que deixar de lado isso? Muitas vezes a pessoa frequenta a igreja por um determinado tempo, por causa de certas circunstâncias, não quer se batizar. Por quê? Não quer comprometimento? Não quer realmente compromisso com essa verdade? E se amanhã não der tempo, como ficará a situação? Vai realmente achar que pode contar com o amor e a misericórdia divinos? Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu não sei de nada. Nós não sabemos de nada. Nós precisamos lutar enquanto é tempo. Fazer a nossa parte enquanto é tempo. Enquanto há esta oportunidade. E esta oportunidade, irmãos, é dada a todos nós, para que nós possamos fazer o bem, lutar pela nossa própria edificação espiritual. Irmãos, também uma outra mensagem importante sobre o dia 5 de maio.
o dia glorioso da grande vitória do santo irmão Aldo. Estamos a comemorar daqui a alguns dias, poucos dias, a coroação do primaz. Grande conselheiro amigo, que esteve durante 44 anos à frente desta igreja, para nos dar salvação. E, se nós formos analisar os 16 anos que a Santa Vó Rosa esteve à frente desta igreja, deixou, logicamente, irmãos, um caminho para que nós pudéssemos entender a verdade de Cristo e do Consolador. Mas não deixou a sua igreja sozinha. Ela foi para os céus, deixou o irmão Aldo, que lutou sabiamente, conservou a integridade da igreja e os seus ensinos. Muitas vezes, víamos ele sempre dizer: vou manter o que a Santa Vó Rosa mandou dizer. Porque os irmãos, imagina se a Santa Vó Rosa fosse para os céus e não deixasse alguém de confiança para dar lenitivo, fé e esperança aos outros, a nós outros que estamos aqui, como iríamos ficar? Mas ele conservou com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas tendo sempre o comando de Maria Santíssima, de santos, anjos que estavam ao lado dele. Por isso que muitas vezes, quando nós iríamos falar com ele acerca de alguns assuntos, ele já tinha a resposta pronta, porque ele sabia da intenção dos dois lados, muitas vezes de um lado e do outro. Por isso ele sabia. E era necessário ele saber, sim, irmãos, porque ele precisava salvar a igreja. Quantos e quantos que, muitas vezes, depois que a Santa Vó Rosa assim foi para os céus, e achavam no direito de falar algumas coisas que não estavam dentro da conformidade da doutrina. E até hoje, irmãos, muitos ainda têm a ousadia de falar coisas que o irmão Aldo não deixou. 5 de maio, o dia glorioso da grande vitória do santo irmão Aldo. No dia 5 de maio, comemoraremos na sede da Igreja Apostólica, em todas as nossas congregações, a grande vitória do nosso santo irmão Aldo, ao subir aos céus para ser coroado como o pastor prometido por Jesus nosso Senhor e o grande vencedor. O santo irmão Aldo consumou a sua obra, sua missão e seu valioso ministério de sucessor e representante da Santa Vó Rosa e de sua Santa Igreja, aqui na terra, ao realizar o ministério de glória durante 44 anos à frente da nossa igreja, salvando almas com seus preciosos ensinos, operando milagres, curas maravilhosas e dando um avanço muito grande à nossa obra, de tal maneira que a sua igreja está preparada para consumar a obra de Jesus nosso Senhor e do Santo Consolador, com um fundamento seguro que nada se abalará. Outra grande glória do santo irmão Aldo foi receber de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor, do Divino Espírito Santo e da Santa Vó Rosa, a missão de estar ao lado do Santo Consolador, para ajudá-la a tomar conta da nossa igreja, do seu povo e da direção de nossa igreja, para nos ajudar a lutarmos por esta santa igreja, a fim de cumprirmos a missão que nos foi dada junto com todos os nossos irmãos e irmãs, de consumar a obra iniciada por Jesus nosso Senhor, junto com a Santa Vó Rosa, e de santificar um povo para Deus, nosso Pai, e ajudá-los a salvar almas preciosas para o reino dos céus. Vamos todos juntos em um só espírito de gratidão, de fé e boa vontade, prestarmos a nossa adoração e louvor ao santo e querido irmão Aldo, pelo seu grande amor por nós, por ter vencido uma grande batalha para salvar a nossa igreja de todo o mal, e de ter lutado sem nunca se esmorecer, enfrentando lutas com muita fé, paciência, amor e humildade. A nossa singela homenagem a ti, ó santo irmão Aldo,
por tudo o que o Senhor fez na terra e está fazendo por todos nós nos céus. E aí está, irmãos, por que o primaz? Porque ele foi preparado para esta grande missão. Desde quando a Santa Vó Rosa pegou em seus braços, ali estava o grande sucessor do Consolador, para que a igreja não estivesse sozinha, não estivesse órfã, mas que mantivesse a originalidade pela qual Cristo ensinou, passou a Santa Vó Rosa e por conseguinte ao irmão Aldo, para que não tivesse retrocessos na doutrina, mas que tivesse avanços. E quantos avanços, irmãos, se nós formos analisar a questão histórica do ministério sacerdotal do primaz, quantos avanços em um mundo que já estava trilhando pelo mundanismo de uma forma gigantesca, numa progressão gigantesca. Muito ele teve que fazer, com sabedoria, com humildade, com paciência e com muito amor. Ele empreendeu uma jornada de altruísmo para com as pessoas, sempre com entendimento da grandeza do poder de Deus, nos trouxe para nós o símbolo da humildade como fator preponderante para que nós pudéssemos encontrar os nossos erros, os nossos fracassos e pudéssemos termos sabedoria para direcionar os nossos passos no caminho da santidade. Porque, através do seu dom de revelação, pudesse realmente favorecer a igreja, para que nada, absolutamente nada, nos fizesse retroceder, nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguisse a trajetória de Cristo, seguisse a trajetória da Santa Vó Rosa, seguisse as orientações que ela nos mandou dizer, e assim progredindo mais, santificando-se mais, irmãos, para o conhecimento pleno do que é a Igreja Apostólica, da mensagem da nossa Santa Vó Rosa, e muito especialmente, irmãos, esta verdade, a verdade que educa, que transforma, que ilumina os nossos passos. É por isso que a nossa igreja é, irmãos, uma verdade, um caminho de luz que tem brilhantado o coração de uma quantidade grande de pessoas, porque o irmão Aldo não retrocedeu, ele continuou, mesmo com tantas pedras no caminho, com tantas pedras sendo atiradas, mas ele continuou avançando, não olhou para os seus opositores, mas continuou acreditando que a igreja tinha muito a favorecer o ser humano, como tem sido até hoje. Por isso que a igreja hoje está preparada para seguir em frente, porque nós temos um grande timoreiro à nossa frente, direcionando este barco seguro para o caminho da santidade. E a santidade é a nossa meta, irmãos. É o nosso entendimento, é a nossa alegria. A nossa meta é santificar-se cada dia mais, para que muito mais o nosso irmão Aldo possa operar em nosso meio, direcionando este povo, porque quem tem o irmão Aldo não está sozinho, irmãos. Quem tem o irmão Aldo tem tudo, quem tem a Santa Vó Rosa tem tudo, e quem não tem a Santa Vó Rosa não tem nada. É colocar em prática esta palavra, é colocar em prática esses ensinos, porque é a perseverança deste povo, a mesma perseverança que estava no coração do irmão Aldo, deve prevalecer no coração de todos nós, para que neste dia 5 de maio, eu possa olhar para mim mesmo e dar realmente condições para que eu possa ser mais apostólicos, mais fiéis, mais amorosos, mais humilde, para acatar os meus próprios erros, as minhas próprias limitações, e possa seguir em frente. Por isso, irmãos, graças a Deus, graças à Santa Vó Rosa, o irmão Aldo não nos deixou sozinhos no caminho. Hoje ele continua lá nos céus a salvaguardar este povo, a direcionar este povo, a nos dar a orientação precisa para que nós possamos seguir em frente sem retroceder. Vamos em frente, meu povo.
Vamos em frente, povo apostólico, com a Santa Vó Rosa, com o nosso irmão Aldo e com todo o poder celeste à nossa frente, nos dando realmente as prerrogativas para sermos felizes e bem-aventurados. Vamos em frente e que nesse dia 5 de maio nós possamos pedir ao nosso irmão Aldo mais entendimento, mais sabedoria para do mal nos defender e possamos juntos, a cada dia, a cada momento, seguir hasteando esta bandeira de santidade, esta bandeira branca que simboliza e significa a santidade de um povo para os céus, para a verdade, para a santificação progressiva. Irmãos, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua atenção e a sua reverência. Que as bênçãos da nossa Santa Vó Rosa, do nosso irmão Aldo, seja a sua alegria, satisfação e felicidade. Que estas bênçãos possam direcionar os seus passos, seus caminhos e sirva a esta igreja, siga esta igreja com fé, com amor. Você não está sozinho, o irmão Aldo está do seu lado, pode ter certeza disso, irmãos. Eu quero convidar os irmãos que estão assentados para se colocarem em pé, para que nós possamos pedir as bênçãos desses santos para a nossa vida, para o nosso viver, a fim de termos fé viva, força suficiente para vencermos o pecado, vencer as tentações e sermos um povo forte, destemido, corajoso, que nada possa impactar negativamente na nossa caminhada. Sirva esta igreja firmemente por este caminho diferente que nos levará para a eternidade. Vamos orar, irmãos. Meu Deus e meu Pai, Pai nosso glorioso dos céus, Pai da Igreja Apostólica, juntamente com a Santa Vó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, nós estamos aqui, Pai, com o compromisso, logicamente, de servir esta igreja com fé, determinação e com muito amor. Por isso, exaltamos, glorificamos a Ti por ter nos dado esta igreja apostólica, por ter nos dado a missão gloriosa do irmão Aldo como grande sucessor e interlocutor diante de Deus para conosco, dando força para que nós possamos progredir este evangelho, prosseguir neste evangelho com amor, com fé, com retidão, com amor, com alegria e com disposição de servir nesta grande empreitada divina. Abençoe o teu povo, abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa, aos nossos internautas, a todos aqueles que direto ou indiretamente têm tomado conhecimento desta igreja, dando força aos que sofrem nesse mundo tão conturbado, tão cruel, ajudando aqueles que estão passando por momentos difíceis em referência à sua saúde. Santa e querida avó, aqueles que, por motivo justo, não podem comparecer à reunião apostólica, tanto na sede como em nossas filiais, sejam abraçados pela Senhora Santa Vó Rosa, sejam ajudados pela Senhora, e que todo o teu povo seja unido em benefício de uma fé santificada. Ajude, dai saúde aos doentes, dai emprego aos desempregados, Santa Vó Rosa, também fortalecendo a todos para que possam estar comprometidos com esta verdade. Aqueles que irão se batizar, que possam ter esse compromisso selado em seu coração de servir nesta igreja, essa doutrina e essa disciplina com amor e reverência. Também esses nomes que estão nesta caixinha de oração. Eu não sei o que os teus filhos te pedem, não sei da situação da vida dessas pessoas, mas colocaram seus nomes porque creem na Senhora, creem no poder que a Senhora tem, porque está ao lado de Jesus, à destra do trono do Cristo, para ajudar e abençoar o teu povo e os teus filhos. Santa e querida avó, que todos tenham um resto de tarde abençoados, de muita paz, felicidade aos que irão descansar um bom descanso, aos que irão trabalhar um bom trabalho, e uma semana de vitória nos espera, porque creio que a Senhora já está abençoando todos os dias desta semana. Portanto, receba, Santa Vó Rosa, no teu trono de graça e esplendor, o nosso louvor e a nossa glorificação, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos e até a próxima, se Deus quiser. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.